Boa tarde, colegas. Hoje o nosso assunto é sobre avaliação musculoesquelética, parte 2, dando continuidade ao assunto anterior. Então, a sensação terminal é a sensação experimentada pelo fisioterapeuta como uma resistência ou barreira à movimentação adicional. É aquilo que o fisioterapeuta sente quando está testando a ADN no paciente, e essa sensação terminal é aquela que vai ao encontro das estruturas anatômicas, né, no final de uma ADM passiva. Então, existem sensações consideradas anormais. Dentro dessa sensação terminal, existem aquelas que são consideradas anormais. E essas ocorrem mais cedo, né, precocemente ou mais tarde na ADM do que o comum. Ou se não é o tipo de sensação terminal que normalmente é encontrado em determinado movimento e articulação. Existe também quando ela é considerada normal, quando ela não pode ser classificada como macia, fina ou dura. Ou seja, quando ela não é macia, nem fina ou dura, é uma sensação vazia, é caracterizada como uma sensação vazia. Ainda na avaliação da musculoesquelética, existem padrões capsulares de restrição nos movimentos. O que seriam esses padrões capsulares? São padrões de mobilidade restrita, geralmente envolvendo múltiplos movimentos de uma articulação. Então, padrões capsulares, eles envolvem restrição de múltiplos movimentos de uma articulação. Ou seja, é um padrão característico de restrição no movimento osteocinemático. Este tema aqui já foi visto, mas vamos repetir esse tema aqui no slide a seguir. Osteocinemático passivo, geralmente envolvendo mais de um movimento na articulação. E quando existe esse padrão capsular, essa restrição, que envolve múltiplos movimentos de uma articulação, ela pode indicar uma inflamação intraarticular ou fibrose capsular. Então, lembrando, os movimentos osteocinemáticos, eles envolvem a flexo-extensão, a abdução-adução, a rotação interna e externa. A definição é esse aqui. Então, são os movimentos fisiológicos ou clássicos da diáfise óssea. Esses movimentos podem ser realizados voluntariamente pelo paciente de acordo com os planos cardeais do corpo e seus eixos. E esses movimentos osteocinemáticos, eles podem ser medidos através da goniometria. Podem ser avaliadas a amplitude de movimento ativa, a ADMA, quanto a passiva, a ADMP. Ainda sobre padrões capsulares, né, pode acontecer esses dois comprometimentos. A presença de efusão articular e inflamação sinovial, cujo método de tratamento, o foco deve ser na resolução da inflamação aguda, ou seja, vamos adotar então medidas de repouso, crioterapia, compressão, elevação e mobilização, imobilização usando 1 grau mantido e grau 1 e 2 com oscilação. Podemos também aplicar exercícios leves de ADM e medicamentos anti-inflamatórios. Nós não vamos instituir medicamentos anti-inflamatórios. O paciente estará utilizando medicamentos anti-inflamatórios. No caso da fibrose articular, da fibrose capsular, que indica uma condição crônica, o método de tratamento nosso da fisioterapia envolve a termoterapia, a mobilização articular usando grau 3 e grau 3 e 4 com oscilação, procedimentos de alongamento passivo e exercícios mais vigorosos de ADM. Nessa condição, então, de padrões capsulares, a história do paciente, né, como já falamos aqui em aulas passadas, bem como a observação, a palpação e a avaliação cuidadosa das sensações terminais, que já mencionamos, ajudará a determinar a causa do padrão capsular. Muito importante. Padrões não capsulares de restrição dos movimentos. Então, o que significa isso? É a restrição do movimento osteocinemático passivo, que não é proporcionalmente similar ao padrão capsular. Como seria isso? Indica uma outra causa que não seja a inflamação intraarticular ou fibrose articular. Ou seja, se os padrões capsulares envolvem todos os movimentos de uma articulação, a maioria deles, os padrões não capsulares
envolve geralmente somente um ou dois movimentos de uma articulação. O comprometimento é bem menor. Um exemplo: o encurtamento do músculo iliopressoas resultará em um padrão não capsular de extensão passiva de quadril limitada. A amplitude passiva de outros movimentos do quadril não será afetada. Então, é um padrão não capsular. Então, é diferente do padrão capsular do quadril causado por uma efusão articular difusa ou fibrose capsular, como já falamos, no qual ocorre perda de rotação interna, flexão e abdução passiva. Envolve perdas de múltiplos, como mencionamos aqui. Envolve múltiplos movimentos de uma articulação. Quando se observa que a ADM passiva está limitada ou dolorosa, o exame músculo-esquelético também precisará incluir a avaliação dos movimentos artrocinemáticos. Repetindo então a definição de movimentos artrocinemáticos. Os movimentos artrocinemáticos envolvem giro, rolamento, tração, compressão e deslizamento. Os movimentos artrocinemáticos, então, são movimentos que ocorrem no interior da articulação e descrevem a distensibilidade na cápsula articular, permitindo que os movimentos fisiológicos ocorram ao longo da amplitude de movimento sem lesar as estruturas articulares. Esses movimentos geralmente são chamados de movimentos acessórios ou intraarticulares. Então, movimentos articulares acessórios são movimentos entre superfícies articulares, ocorrem entre as superfícies articulares adjacentes, que ocorre quando um osso se move através da amplitude de movimento. Ou seja, esses movimentos não ficam sob controle voluntário do paciente. Esses movimentos incluem deslizamento, escorregamentos, separações, compressões, rolamentos e giros. São também utilizados para verificar a mobilidade e a integridade articular. Importante que se deve dar muita atenção ao se realizar a avaliação dos movimentos articulares acessórios. Deve dar muita atenção ao posicionamento geral do paciente, ao posicionamento articular específico, ao relaxamento dos músculos vizinhos, a estabilização de uma das superfícies articulares e a mobilização da outra. Então, atenção a essas condições aqui: o posicionamento do paciente, relaxamento dos músculos, estabilização das superfícies articulares, a mobilização da outra superfície articular. Ainda quanto ao exame dos movimentos articulares acessórios, devemos observar, estar atento quanto à quantidade de movimento que está sendo realizado, o efeito dos sintomas e a sensação terminal. Lembrando que os movimentos articulares acessórios, eles não podem ser medidos por goniômetros ou réguas comuns. Os movimentos articulares acessórios também tipicamente são comparados com o mesmo movimento no lado contralateral do corpo do paciente, ou comparada com a experiência passada do examinador. Ou seja, a sensação terminal, já falamos sobre essa terminologia, né? É a sensação experimentada pelo fisioterapeuta como sem resistência ou barreira à movimentação adicional, ou seja, é o tipo de estrutura que limita o movimento articular e causa uma sensação característica que pode ser detectada pelo examinador. Então, a sensação, ela pode ser macia, firme ou dura. A sensação macia, quando se percebe um aumento gradual na resistência à medida que o músculo, pele e tecidos subcutâneos são comprimidos entre as partes do corpo. A sensação firme é caracterizada por um aumento mais abrupto da resistência quando comparado com a sensação terminal macia, ou seja,
Nesse tipo de sensação, as estruturas se alongam ou cedem em valores variáveis, dependendo da barreira que há no final do movimento e articulação. Já na sensação dura, essa sensação é abrupta. Há uma interrupção imediata no movimento, como quando o osso faz contato com o osso. Então, falando sobre sensações terminais normais, caracterizando aqui estruturas e exemplificando, a macia ocorre quando há aproximação de tecidos moles. Por exemplo, na flexão de joelho, onde existe o contato entre tecidos moles da perna e coxa posteriores. Sensação terminal normal, quando ela é firme, podemos percebê-la em 3 momentos: no alongamento muscular, no alongamento capsular e no alongamento ligamentar. No alongamento muscular, presente na flexão do quadril com o joelho estendido, quando há tensão elástica passiva dos músculos isquiotibiais. No alongamento capsular, quando há extensão das articulações metacarpofalangianas dos dedos, ou seja, há uma tensão na cápsula anterior. No alongamento ligamentar, presente na supinação do antebraço, ou seja, existe uma tensão no ligamento radionar palmar da articulação radionar inferior. A sensação dura, quando existe o contato do osso com outro osso, exemplificando na extensão do cotovelo, onde existe um contato entre o olecrum da una e a cavidade do olecrum do húmero. As sensações consideradas anormais existe, então, quando ocorre mais cedo ou mais tarde na ADM do que o comum, ou se não é o tipo de sensação que normalmente é encontrada em determinado movimento e articulação. Já falamos, né, que ela pode ser macia, firme, dura e tal. Aqui. Então, ela é anormal e macia quando ocorre mais cedo ou mais tarde na ADM do que o usual, ou em uma articulação que normalmente tem uma sensação firme ou dura. Então, o fisioterapeuta ele sente a sensação da estrutura estar meio que atolada, né? Exemplo, pode estar presente, então, no edema de tecidos e na sinovite. A sensação terminal anormal, caracterizada como firme, ela ocorre mais cedo ou mais tarde na ADM do que o usual, ou em uma articulação que normalmente tem uma sensação terminal macia ou dura, de acordo com aquela tabela anterior. Ou então, ela pode estar presente quando o tônus muscular está aumentado, no encurtamento capsular, muscular ou ligamentar. E essa sensação anormal é dura quando ocorre mais cedo ou mais tarde na ADM do que o usual, ou em uma articulação que normalmente tem sensação firme, tem sensação terminal macia ou firme. É uma sensação, uma experiência de como se o osso estivesse raspando ou um bloqueio ósseo. Pode estar presente na condromalásia, osteoartrite, em corpos soltos na articulação, na miosite ossificante ou em fraturas. E ela é vazia quando não há nenhuma sensação terminal real, pois a dor impede que se alcance o final da ADM. Ou seja, nesse caso, nenhuma resistência sentida, exceto pela imobilidade protetora do paciente ou espasmo muscular. Ela pode estar presente na inflamação articular aguda, na bursite, no abscesso, na fratura e no distúrbio psicogênico. Os movimentos articulares acessórios, existe uma graduação quanto ao estado da articulação, ou seja, quando eles estão em grau 0, é uma articulação anquilosada. Grau 1 é considerada uma articulação hipomóvel. Grau 2, uma articulação levemente hipomóvel. Grau 3, uma articulação considerada normal. Grau 4, articulação levemente hipermóvel. Grau 5, considerada hipermóvel. E grau 6, uma articulação instável. Agora, associando os graus de movimentos articulares acessórios com a mobilidade articular, nós temos então este gráfico indicando que o grau 0 e 6, com
a mobilidade articular encontra-se entre o grau 0 ou está no grau 6, a mobilidade articular não é indicada. Deve-se considerar a cirurgia. Quando existe grau 1 e 2, então, a mobilidade articular para aumentar a distensibilidade das estruturas articulares é indicada. Deve ser considerado o uso de calor antes da mobilização e de exercícios de ADM após a mobilização. No grau 3, a mobilidade articular normal. No grau 4 e 5, a mobilização articular para aumentar a distensibilidade articular não é indicada e devem ser considerados enfaixamento, órteses, exercícios de fortalecimento e educação sobre posturas e posições a serem evitadas. Vamos lembrar agora aqui alguns termos relacionados a desempenho muscular, trabalho linear e trabalho rotacional. Então, o desempenho muscular está relacionado à habilidade que o músculo tem de realizar trabalho muscular, ou seja, força pela distância. O trabalho linear está associado à força aplicada pelo deslocamento do objeto na direção da força aplicada. Então, ele é o trabalho do produto da força contrátil dos músculos e da distância diminuída entre eles. No trabalho rotacional, existe o torque, o torque multiplicado pelo arco de movimento. Um exemplo disso, considere a força linear aplicada pelos músculos flexores do cotovelo em contração para flexionar a articulação e trazer a mão à boca. O trabalho rotacional é computado pelo torque, aplicado pelos flexores do cotovelo e pela quantidade de flexão que ocorre na articulação. A força muscular é a força exercida por um músculo ou grupo muscular para vencer uma resistência com o máximo de esforço. E essa força está diretamente relacionada ao tamanho do músculo. Existem alguns métodos clínicos para avaliar a força muscular. Então, nós temos o teste muscular manual, a dinamometria de mão e a dinamometria isocinética. A potência muscular é o trabalho produzido por unidade de tempo ou o produto da força e da velocidade. Ou seja, a potência da contração muscular é tão rápida que o músculo pode desenvolver sua força máxima. Então, a potência muscular ela depende da força e da velocidade. A resistência muscular à fadiga é a habilidade do músculo de contrair-se repetidamente ao longo do tempo. Ou seja, é o tempo máximo em que o indivíduo é capaz de manter a força isométrica ou dinâmica em um determinado exercício ou a capacidade de manter a capacidade contrátil do músculo. Então, para deixar claro a diferença entre força muscular e potência muscular. A força muscular é a capacidade de exercer força máxima para um dado movimento corporal. Ou seja, o aumento da força segue um certo curso temporal. A potência muscular é a combinação entre a velocidade e a força. Quanto maior a força ou a velocidade de execução, maior será a potência gerada. Dentre as várias formas de avaliar o sistema musculoesquelético, temos também o teste isométrico resistido. Ele pode ser usado para esclarecer ainda mais qual tipo de tecido contrátil inerte está envolvido. Então, se no teste isométrico resistido existe o aumento da dor durante uma contração isométrica resistida, causado pelo encurtamento do músculo e tração do tendão, isso pode ajudar a confirmar o envolvimento dos tecidos contráteis. Devemos observar também, no teste isométrico resistido, a força de contração muscular. Nessa situação, a perda da força muscular, a presença da fraqueza muscular, ela pode ter muitas causas, entre elas a patologias envolvendo neurônios motores superiores, nervos periféricos, funções neuromusculares, músculos e tendões. Dentro do que foi
achado na avaliação dos testes isométricos resistidos. Nós temos algumas características, caracterizar algumas possíveis patologias. Então, quando existe quando a musculatura é forte e indolor, não há lesão nem déficit neurológico. Quando a musculatura encontra-se forte, mais dolorosa, há uma lesão mínima do músculo ou tendão testado. Quando ela se acha fraca e indolor, então um distúrbio do sistema nervoso, junção neuromuscular, ou uma ruptura completa do músculo ou tendão testado. Pode haver também atrofia por desuso. Quando ela está fraca ou dolorosa, é uma patologia séria dolorosa, como uma fratura ou uma neoplasia. Outras possibilidades incluem também o processo inflamatório agudo, que inibe a contração muscular ou uma ruptura parcial do músculo ou tendão lesado. Temos também o teste muscular manual, que já conhecemos, que é o TNM. Esse teste ele gradua a força muscular com base na gravidade e na resistência aplicada manualmente. Vamos lembrar aqui os graus e os critérios. Grau normal, temos a legenda N, 5 ou 10. E os critérios é que o paciente tem uma ADM possível, completa, conta a gravidade e ele realiza com forte resistência manual. Bom mais é uma ADM possível completa, conta a gravidade e vence com resistência manual quase forte. Um grau bom é uma ADM possível completa, conta a gravidade, resistência manual moderada. Bom menos é uma ADM possível completa, conta a gravidade, resistência manual quase moderada. Quando no teste muscular manual está caracterizado como regular mais, então a ADM possível completa, conta a gravidade, com leve resistência manual. Ela é regular, quando a ADM possível é completa, conta a gravidade e sem resistência manual. É regular menos quando pelo menos 50% da ADM é realizada, conta a gravidade e sem resistência manual. Quando ela está fraca, a ADM possível é completa com a gravidade minimizada e com leve resistência manual. Fraca mais. Quando ela está fraca, a ADM possível completa com a gravidade minimizada sem a resistência manual. É fraca menos quando é realizado pelo menos 50% da ADM, a gravidade é minimizada e sem resistência. Eu estou repetindo aqui, fraca menos, repetindo aqui. Traço mais, ele é caracterizado quando existe um mínimo movimento observável, menos de 50% da ADM observada. A gravidade, nesse caso, é minimizada e sem resistência manual. É traço quando não existe movimento observável, existe contração muscular palpável e não há resistência manual. E é zero quando não se observa nenhum tipo de contração muscular observável ou palpável. Falamos da dinamometria de mão, ou miômetros. E o dinamômetro de Jamar, que esse aqui é ilustrado na figura, é um instrumento reconhecido na literatura e na clínica para avaliação de mão. Esse instrumento ele é recomendado pela American Society of Hand Therapists para medir a força de preensão na avaliação de pacientes com diversas lesões na extremidade superior, tais como artrite reumatoide, síndrome do túnel do carpo, epicondilite lateral, acidente vascular cerebral, lesões traumáticas e doenças neuromusculares.
A dinamometria isocinética, ela permite a avaliação objetiva e direta dos componentes de desempenho muscular relacionados às articulações de quadril, joelho, tornozelo, ombro, cotovelo, punho e troncos. Com ela podemos obter força máxima e média, a força desenvolvida em relação ao peso corporal, a comparação da força entre os lados direito e esquerdo, o lado lesado e não lesado, a potência do músculo testado, a relação entre equilíbrio entre os músculos que realizam o movimento e a resistência do músculo testado. Dentro da avaliação musculoesquelética também existem os testes especiais, ou seja, é uma categoria de testes especiais que avaliam a integridade dos ligamentos para suportar uma articulação. E esses testes são os testes de instabilidade ligamentar, também chamados de testes de sobrecarga, e são realizados pelo examinador com o paciente relaxado e passivo. Esses testes de estabilidade ligamentar podemos encontrar nos livros de Openfield ou de Kailet. As manobras são similares aos testes de mobilidade articular acessória e os resultados devem ser comparados com os de articulação contralateral não envolvida. A quantidade de frouxidão também ela é graduada de 1 a 4. Então, nessa graduação, grau 1, a quantidade de movimento exprimida de 0 a 5 milímetros, grau 2 de 6 a 10 milímetros, grau 3 de 11 a 15 milímetros, grau 4 de acima de 15 milímetros. Reunindo todos os dados para então formar uma avaliação desse sistema musculoesquelético, devemos estabelecer o estágio clínico funcional do paciente. Ele pode ser agudo, subagudo ou crônico. Agudo quando ele ocorre nas primeiras 48 a 72 horas após o surgimento da lesão. Subagudo ele ocorre de 2 semanas a vários meses após o surgimento. E é uma condição crônica quando está no período de 3 a 6 meses após o surgimento da lesão. Devemos observar também a inflamação do tecido e o processo de reparo em que se encontra. Então, existem 2 situações: o estágio inflamatório agudo e o estágio de inflamação crônico. No caso do estágio inflamatório agudo, existe a inflamação com hiperemia e aumento da permeabilidade capilar, que vai gerar uma situação de edema, aumento da temperatura na pele no local de lesão e dor em repouso, que piora com DM e contrações isométricas resistidas, e mesmo com uma carga mínima nos tecidos envolvidos. No estágio de inflamação crônica, é um estágio em que se observa tentativas de reparo tissular pelo organismo e a presença de tecido de granulação. Nessa condição, podemos observar edema e aumento de temperatura mínima ou nenhum aumento no local da lesão. A dor, ela tende a ocorrer nos extremos da ADM, quando se alcança a sensação terminal, ou com uma quantidade de moderada a máxima de resistência isométrica. Dentro, então, de cada estágio inflamatório agudo ou crônico, temos algumas considerações e cuidados que devemos seguir. Ou seja, no estágio inflamatório agudo, essa articulação ela não vai tolerar cargas mecânicas das atividades cotidianas, recreativas, ocupacionais ou terapêuticas. A força, a frequência e a duração dos procedimentos de tratamento, elas precisam ser monitoradas de perto para não aumentar a inflamação e piorar a disfunção. Então, todo o tratamento, esse processo aqui, estágio inflamatório agudo, deve ser cuidadosamente monitorado para que o tratamento instituído não piore a disfunção, a inflamação. No estágio de inflamação crônica,
Geralmente esse tolério requer um tratamento com mais carga mecânica. Pode ser tolerado mais carga mecânica em maior frequência e duração para efetuar alterações positivas nos tecidos. E assim, terminamos esse assunto utilizando essas fontes bibliográficas. Agradeço a atenção de todos. Muito obrigada.